Às 11h33 do dia 15 de maio de 2019, na qualidade de presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Alerj, dou por aberto os trabalhos da primeira audiência pública para abordar o seguinte tema: apresentação do planejamento da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e do Instituto do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro para o quadriênio, contando com a presença dos senhores deputados Carlos Mink, Flávio Serafini e deputado Marcelo Cabeleireiro, e também dos senhores convidados, secretária Ana Lúcia Santoro, nosso presidente Cláudio Dutra, José Mauro Faria Júnior, subsecretário, Thaís Lac, assessora-chefe, Renata Oliveira, assessora, Fernando Gouveia de Holanda, diretor de Gente e Gestão do INEA, Leonardo de Oliveira Silva, diretor de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental do INEA, Alexandre Cruz, diretor de Licenciamento do INEA, Fabiana Coelho da Silva, assessora técnica da Diretoria de Pós-Licença do INEA, Tenente Coronel Flávio Santos de Lima, subcomandante do Comando da Polícia Ambiental, Cláudia Franco Corrêa, presidente do ITERJ, Ian Coutinho Borba Pinto, analista político Arco Advice. Ana Lúcia já citei. Bom, eu queria agradecer a presença de todos. A dinâmica será a seguinte: nós vamos fazer a apresentação da Secretaria e do INEA, separado, junto, aí vocês tomam essa definição. Depois vamos fazer algumas considerações, abro a palavra, para dúvidas, colaboração, perguntas, e a gente vai encerrar. Vamos tentar fazer uma reunião dinâmica, sucinta, mas proveitosa. Então, com a palavra, a nossa secretária Ana Lúcia Santoro, para fazer a sua apresentação. Olá. Lembrando que o tema é a apresentação do planejamento da Secretaria para o quadriênio. Olá, muito bom dia ainda, né? Desculpa aí primeiro pelo atraso, a gente estava no evento lá da Prefeitura e o trânsito hoje não ajudou. Bom, muito bom dia, senhores deputados. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. É o nosso primeiro contato aqui com a Comissão do Meio Ambiente. E essa interlocução é muito importante. Eu tenho plena convicção de que, especialmente na área do ambiente, as políticas precisam ser construídas em parceria, de maneira participativa, porque o assunto é pertinente a todos, o assunto é extremamente transversal e multidisciplinar, então a contribuição é sempre muito importante. Então, justamente por isso, fiz questão de, nessa primeira audiência, vir com a equipe, estão aí todos os subsecretários, né, para que todos tenham esse contato, para que o canal esteja sempre aberto. Já tive a oportunidade de receber alguns dos senhores na secretaria e as portas vão estar sempre abertas. Bom, tem uma apresentaçãozinha, né? Já pode colocar ali a minha da SEAS, só para dar uma ilustrada Bom. Já está, né? Bom, meu nome é Ana Lúcia, me apresentando. Eu sou bióloga, formada pela UFRJ, tenho uma estrada aí trabalhando sempre na área de ecologia de ecossistemas, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado em ecologia de ecossistemas, muito em ambientes aquáticos, então tenho um carinho especial por essa pauta, mas encarei esse desafio da Secretaria do Ambiente como, de fato, um desafio de vida, né? Uma oportunidade no Executivo para, de maneira comprometida, implementar
um novo olhar, né? Um novo comprometimento para a gestão ambiental do Estado. Hoje a gente esteve lá agora com o prefeito para comemorar a entrega de uma licença prévia relacionada ao empreendimento na área do resíduo de muita sustentabilidade, um empreendimento que traz uso para o resíduo, através da queima dos resíduos urbanos, trazendo energia e lucro, renda com o resíduo. Então, isso já mostra um novo olhar. Era uma licença que já estava tramitando no INEA há mais de 4 anos, e a gente, como essa pauta do resíduo é uma pauta prioritária para a gente agora no ano de 2019, os técnicos do INEA tomaram esse desafio nas mãos e, com muito comprometimento, conseguiram agora, antes dos nossos 180 dias, entregar essa licença prévia, que mostra a viabilidade ambiental de um empreendimento tão importante e que mostra esse comprometimento agora com a sustentabilidade no Estado e também na cidade do Rio de Janeiro. Mas, então, voltando aí para o nosso planejamento, pode passar, gente. Aí a gente começa falando desse novo capítulo na gestão governamental, em que, de maneira emblemática, a gente incluiu o nome sustentabilidade na secretaria, que é uma palavra hoje muito utilizada e até banalizada, mas que é muito cheia de significados, traz muito comprometimento e que tem como pilar esses 3 conceitos: o conceito ambiental, o social e o econômico, né? Então, é nesse sentido agora que a gente precisa trabalhar. O Estado vive uma situação fiscal, orçamentária, amplamente conhecida e delicada, e é muito comum que, nesse contexto, a pauta ambiental acabe sendo vista como... ela fica em detrimento de todas as outras, né? Nesse cenário de escassez de recursos, muitas vezes a pauta ambiental acaba sendo vista como um empecilho ao desenvolvimento. E é justamente nesse sentido que essa palavra sustentabilidade vem trazendo esse conceito de que, ao contrário, né, o trabalho bem feito, com comprometimento ambiental, ele é um viabilizador do desenvolvimento econômico sustentável, que é o desenvolvimento econômico que tem futuro, que tem sustentabilidade no sentido mais amplo da palavra. E é nesse sentido que a gente tem tentado trabalhar, dentro desse cenário de escassez, trabalhar para viabilizar o andamento do desenvolvimento econômico do Estado, que hoje é uma prioridade do governo. Pode passar, gente. Aí uma pincelada bem rápida no cenário que a gente encontrou, né? Assumindo a secretaria, ainda na transição, num diagnóstico raso, e agora que a gente ainda está dizendo que o diagnóstico ele está sendo feito ainda, né, de maneira mais profunda. A gente vai identificando e tomando propriedade nos assuntos, mas aí, numa pincelada rápida, a gente encontrou uma situação bem delicada relacionada aos fundos mal geridos, né, sem se preocupar com justamente a sustentabilidade dos fundos, gastos de custeio fora de controle, os TACs, termos de ajuste de conduta firmados anteriormente com questões muito sensíveis. Então, a gente está agora fazendo todo um trabalho de revisão de todos esses termos. Obras não executadas por diferentes motivos, aí alguns exemplos. O Complexo Lagunar de Jacarepaguá, um desafio agora para a gente, que a gente está tomando também como prioridade. O próprio PSAM, o Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do entorno da Baía de Guanabara, dentre outras obras. O mecanismo de restauração e governança das águas não implementados, toda essa parte de segurança hídrica do Estado estava bastante abandonada. Com relação à fiscalização, especialmente relacionada às barragens, a gente foi aí atropelado por essa prioridade por conta da tragédia de Brumadinho, né? E a gente, então, precisou botar a lupa em cima dessa questão e também encontramos um passivo bem importante
relacionada à regulamentação das nossas estruturas no Estado. Pode passar, gente. E aí, já com relação a isso, a gente já traçou alguns horizontes de atuação e já temos alguns avanços, principalmente relacionado à revisão e reestruturação orçamentária, considerando todos os nossos fundos, retomada aí dos TACs, né, com alguns grupos de trabalho. Logo de início, a gente instituiu alguns grupos de trabalho relacionados a essas pautas mais problemáticas, como barragens, os termos, os TACs, né? Os consórcios, toda essa parte de política de resíduo também, uma atuação muito tímida que havia no Estado e que agora a gente está tentando, e justamente trouxe isso como pauta prioritária para esse ano de 2019. Essa implementação da carteira de restauração florestal das áreas de mananciais, uma pauta também importante agora para a gente caminhar. Capacitação dos empreendedores para a segurança de barragens. Dentro do âmbito de segurança de barragens, do GT, que foi criado na Secretaria, a gente fez, dentre outras ações, uma ação de capacitação dos empreendedores, trazendo para discussão a Defesa Civil, o próprio Ministério Público. Então, foi uma ação muito elogiada, uma ação que nunca havia sido feita antes e fundamental para trazer os empreendedores, para que eles conheçam as suas responsabilidades também nesse contexto. Assumimos agora, a nossa subsecretária de Recurso Hídrico assumiu a presidência do CEIVAP, uma presidência bem estratégica, considerando a gestão compartilhada, né, do Rio Paraíba do Sul, que é fundamental para a nossa segurança hídrica, e a criação e regulamentação desse programa FINS, que é um programa que, de acordo com as diretrizes de governo, que fala muito de inovação, né, de pensar de maneira diferente para aqueles velhos problemas, né? A gente assumir que o que estava sendo feito não estava dando certo e a gente começar a agir de maneira diferente. A gente instituiu esse programa que deu o nome de Foco Inovação das CEAs, o FINS, que a ideia é para cada ano a gente elencar aí um tema prioritário, e para esse ano é o ano de 2019. Então, pautas como essa licença, por exemplo, que estava tramitando no INEA, que a gente tomou como prioridade para que ela saísse ainda agora no início do ano, dentro dos nossos 180 dias de gestão, se dá pelo entendimento de que o resíduo é uma pauta prioritária para a Secretaria como um todo no ano de 2019. Vamos lá, pode passar, por favor. E aí, dentro desse contexto de reorganização, toda uma reestruturação foi feita, buscando eficiência, né, da gestão. Considerando que a Secretaria tem que funcionar como um órgão que coordena e que planeja as políticas públicas da área do ambiente, né, para que possa subsidiar a atuação das suas autarquias executoras. Então, algumas coisas relacionadas à execução dentro da área de recursos hídricos e também do licenciamento, que estavam dentro da Secretaria, agora retornaram para o INEA, foram todas para a mão dos técnicos do INEA, e pautas como educação ambiental, que não tinham foco e equipe dentro da Secretaria, para subsidiar políticas de escala estadual na área de educação ambiental. Isso foi, então, implementado. Então, uma estratégia de reestruturação, trazendo o planejamento das políticas para a Secretaria, para que a coisa seja tomada de maneira estratégica, né? Para que as ações que, quando a gente chegou, a gente entendeu que eram tomadas muito de maneira independente, a gente agora consiga dar um norte de estratégia para que a gente caminhe junto, justamente nesse sentido de transversalidade dentro da nossa Secretaria. Pode passar, por favor. Esses cardzinhos aí mostram alguns dos nossos resultados nos primeiros 50 dias de governo, ali relacionado ao saneamento ambiental, especialmente da Baía de Guanabara. A gente encontrou a obra relacionada ao tronco coletor ali, Cidade Nova, com 90% concluída, e a gente priorizou. A gente encontrou esse programa numa situação excepcional, com a sua dotação orçamentária original suspensa, por conta da entrada do Estado no RRF, e
alocamos aí todos os nossos esforços para conseguir concluir esse trecho do tronco coletor Cidade Nova, para dar funcionalidade àquele sistema. Hoje já são cerca de 12 piscinas olímpicas de esgoto que eram lançadas no Canal do Mangue e iam direto para a Baía de Guanabara, que hoje já são direcionadas para o tratamento na Estação Alegria. E a gente está trabalhando aí. Agora a gente já teve a gente está em parceria com o BID, tentando trabalhar junto ao governo federal para a retomada desse crédito, né, que é a dotação orçamentária original do programa, mas o governador, sensibilizado com a causa, a gente conseguiu, junto à Secretaria de Fazenda, dentro do esforço que eles têm feito, alocar dentro do FECAM já um fluxo mensal para o PSAM, para que a gente não pare com essas obras agora relacionadas à Baía de Guanabara. Bom, aí relacionado ao ICMS ecológico, que é uma ferramenta muito importante de atuação, né, para os municípios, e a gente fez um programa de capacitação, dessa vez caprichado, a gente dividiu em 4 cursos descentralizados, né, em 4 diferentes pontos do estado, para fomentar para que justamente todos os municípios participassem. A gente conseguiu que 86 municípios participassem dessa capacitação, para que conhecessem a ferramenta e que usassem da melhor maneira possível. Aí, com relação aos resultados de operação, a nossa SICA, a Coordenadoria Integrada de Combate aos Crimes Ambientais, tem feito operações importantes agora já nesse início do ano, mostrando uma atuação também relevante nesse sentido. As vistorias em barragens, né, e o próprio grupo de trabalho de barragens que está sendo tocado dentro da Secretaria, que também tem trazido grandes resultados. E pode passar, por favor. E aí algumas iniciativas que a gente tem tomado como prioritárias dentro do curto e médio prazo, né? Então, relacionado a essa nossa questão do resíduo, a gente lançou aí um concurso que a gente chamou de inovação na gestão dos resíduos sólidos. E a ideia é justamente identificar, né, ações bem-sucedidas, identificar, reconhecer e até implantar dentro da política pública aquilo que pode ser utilizado dentro daquele nosso programa FINS, olhando de maneira estratégica e inovadora para o resíduo, né? Relacionado ao uso da água e a nossa segurança hídrica, é pauta prioritária para a gente quer muito trabalhar na questão da utilização de água de reuso em atividades industriais. Isso é muito importante para a questão econômica do Estado, inclusive, como uma segurança para as nossas atividades industriais, uma vez que a gente já viveu uma escassez, uma crise hídrica recentemente, e, por lei, a prioridade é para abastecimento urbano. Então, nesse contexto, a atividade industrial acaba sendo prejudicada. Então, a utilização de água de reuso, viabilizar isso, né, e através de estratégias e de planos de utilização é nossa prioridade. A implantação do zoneamento ecológico econômico, que também é uma das nossas metas de 180 dias. A gente está trabalhando firme nisso. Além da questão da simplificação, é uma palavra que talvez não seja ideal. Hoje mesmo a gente falou lá que essa licença, por exemplo, relacionada a esse empreendimento, que já estava tramitando há 4 anos, a gente conseguiu liberar ela em 4 meses. Mas isso não é em detrimento do comprometimento relacionado à questão técnica. Os ensaios foram feitos com muito critério, a presidente da empresa estava lá e a gente conversou, inclusive, sobre isso. Então, é uma questão de identificar gargalos relacionados ao licenciamento ambiental, porque eles, de fato, existem. E a gente agora tem uma assessoria especial relacionada a isso na Secretaria, para justamente, com o objetivo de subsidiar uma melhor execução dessa questão do licenciamento, identificar esses gargalos e começar a trabalhar neles, ver com que instrumentos, com que tipo de movimento a gente pode melhorar esse fluxo, esse trâmite, né, para que a gente não tenha esse problema de passivo com relação ao licenciamento ambiental no Estado. E a retomada do programa Lixão Zero também está sendo tratado dentro desse nossa prioridade com relação aos resíduos, para avançar na questão dos consórcios de aterro sanitário. Pode passar, por favor. Bom, então, com relação ao planejamento
o quadriênio, né, nesse horizonte de política de Estado, a gente ainda está num planejamento inicial, então hoje eu vou falar muito relacionado aos eixos e aos programas, a gente ainda está detalhando, né, e metabolizando isso melhor num planejamento mais... Pode passar, por favor. Mais detalhado, mas a gente já pode falar alguns dos nossos eixos de atuação. Sem dúvida, aí dentro do eixo de desenvolvimento humano e social, a gestão integrada dos recursos hídricos é uma prioridade, como a gente falou, a questão da segurança hídrica. Então, o objetivo, um dos objetivos principais desse programa na área de segurança hídrica é ampliar a segurança hídrica através do aprimoramento da gestão, do planejamento estratégico, da garantia de qualidade ambiental e da melhoria da infraestrutura hídrica no Estado. Pode passar, por favor. Ainda dentro desse eixo, a questão do saneamento. A gente encontra aí um problema de insuficiência, né, de coleta do esgoto, de má gestão dos resíduos sólidos. Então, um dos objetivos principais aí do nosso horizonte de trabalho é fortalecer e ampliar as políticas de saneamento, propiciando maior cobertura do sistema de coleta e tratamento de esgoto, bem como o aperfeiçoamento da gestão dos resíduos sólidos. Hoje, lá nesse evento do município do Rio, eu, inclusive, comentei que agora os secretários do ambiente dos municípios, quando chegam lá na secretaria, opa, tudo bem? Bom dia, bom dia. Como é que vai sua coleta seletiva? Porque é o primeiro passo, porque hoje é prioritário que a gente avance no gerenciamento e no funcionamento dos consórcios, dos aterros sanitários. É inadmissível que a gente ainda tenha lixões no Estado. Mas, ainda assim, o aterro, você está lá enterrando o que você considera um problema, o que pode ser, na verdade, renda, o que pode ser um beneficiamento. Então, enxergar o resíduo de maneira diferente é fundamental. Então, a coleta seletiva, a gente está num trabalho grande lá para subsidiar a ampliação da coleta seletiva nos municípios. Pode passar, por favor. Um outro objetivo também relacionado a esse eixo é promover a melhoria ambiental da Baía de Guanabara e da sua governança. A Baía de Guanabara é uma pauta prioritária não só do Estado, mas do governo federal, do país. A gente entende, é um exemplo emblemático de insucesso, né? Muito já se tentou fazer pela Baía de Guanabara. A gente entende a complexidade do tema. E, sem dúvida, a gente precisa trabalhar não só com ações para curto e médio prazo, que são essas que garantem esse resultado imediato, que a população consegue ver essa melhoria e que resguardam o ambiente, que precisa de ações céleres, mas também a gente precisa de programas estruturantes, como é o caso do PSAN, do avanço efetivo do saneamento do entorno, né? E da coleta seletiva, que é o que diminui o resíduo, e da coleta dos resíduos urbanos como um todo, porque isso é, de fato, o que trata a causa do problema, né? Então, a gente entende que a gente precisa, sim, andar em paralelo com ações para curto e médio prazo e também com ações estruturantes, como o PSAN, e é por isso que a gente tem colocado tanto empenho em não interromper as obras do saneamento dos municípios do entorno da Baía de Guanabara, porque elas são, de fato, prioritárias. Pode passar, por favor. Com relação à conservação ambiental, a gente encontra aí uma situação de baixa cobertura vegetal de Mata Atlântica. A gente está aí com agora a nossa subsecretaria, se chama Subsecretaria de Conservação da Biodiversidade, a gente achou importante incluir esse nome, e mudanças do clima. Nesse contexto, o reflorestamento e a cobertura de Mata Atlântica se faz fundamental, e a gente tem trabalhado nesse sentido. A gente tem aí agora uma carteira de reflorestamento que a gente precisa emplacar. E aí, então, o nosso objetivo principal é promover a preservação da biodiversidade e a recuperação dos sistemas florestais. A gente Só registrar minha alegria de termos uma secretária que acredita que as mudanças do clima são verdade, né? A gente, a nível federal, tem um problema. Sem dúvida. A gente entende que isso é um assunto que precisa ser tratado e está no nosso escopo. Inclusive,
agora ainda, nesse primeiro semestre, reativar o nosso Fórum Rio de Mudanças Climáticas, porque é o fórum para discussão desse tema, que vai tratar com a transversalidade que ele merece. A gente já está estudando tudo isso. E pode passar, por favor. E os subsecretários estão aqui, na verdade, eu não os apresentei. A Eline, que foi quem me acudiu aqui agora, é a nossa subsecretária, então, de Conservação e Clima. Eles mesmos depois podem se apresentar. A Renata Bley é quem está tocando a subsecretaria de Recursos Hídricos. O Omar, a subsecretaria de Saneamento. São as nossas 3 subsecretarias agora para atividade fim. E o Mauro Faria, que toca a nossa subsecretaria executiva, né? Que gere todos os nossos fundos e também agora tem, no contexto dela, a nossa Coordenadoria Integrada de Combate aos Crimes Ambientais. Então, eu só terminei a apresentação aí mostrando esse organograma que mostra alguns dos princípios negociáveis do governo Wilson Witzel e que, sem dúvida, a questão ambiental transversal da maneira que entra em todos esses princípios e é embasado neles que a gente precisa trabalhar, lembrando da educação, do compromisso com o cidadão, com as futuras gerações, né? Então, obrigada pela oportunidade. A gente está sempre aberto aí à discussão e aí o presidente do INEA vai poder falar um pouquinho melhor sobre o INEA. Muito obrigado. Muito obrigado, secretária Ana Lúcia. Eu vou fazer a dinâmica de dar a palavra da apresentação para o INEA e depois eu abro, né, para a gente fazer a questão. Cláudio, Vossa Excelência pode usar a palavra. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Na verdade, a minha palavra aqui vai ser rápida. Ela manda e eu obedeço. Quando assumimos o desafio de encarar essa nova gestão, e em algumas reuniões que tivemos na época da transição, o que ficou realmente definido dentro do nosso planejamento seria exatamente isso. A secretaria voltaria e estaria voltada para as políticas públicas, para as suas discussões das políticas públicas relacionadas às questões ambientais, e o INEA seria, então, como sempre foi, deveria ser, o executor dessas políticas. E, em cima disso, nós preparamos toda a estruturação do órgão, toda a estruturação das nossas metas e dos nossos objetivos em função disso. A secretária pontuou muito bem quais são as diretrizes, quais são aquilo que estaremos trabalhando ao longo desses anos. Então, as nossas ações iniciais e prioritárias dentro do Instituto Estadual do Ambiente são as que nós vamos apresentar, mas eu gostaria de elencar algumas questões aqui que eu acho importante. Nós hoje temos 6 diretorias. As diretorias são compostas, praticamente todas elas, 90% delas, de funcionários da casa ou funcionários do Estado. São pessoas que são comprometidas com o órgão, são comprometidas com a necessidade de se mudar a visão que o órgão tinha nos últimos anos. Então, nós temos a diretoria de Gente e Gestão, que, para mim, é uma grande surpresa encontrar um órgão com uma diretoria dessa, preocupada com o servidor, preocupada com a formação do servidor. E, dentro dessa diretoria, nós temos a Universidade do Ambiente, em que prepara, em que estuda, em que faz cursos para capacitação, que está hoje sobre a tutela do Fernando Holanda, diretoria de licenciamento ambiental, onde está o Alexandre Cruz, diretoria de pós-licença,
que está o Coronel Sérgio Câmara, que foi para uma missão lá em Volta Redonda, está sendo representado pela Fabiana. Diretoria de Segurança Hídrica, é o Leonardo Daimon. Diretoria de Biodiversidade, Tiago Rangel. E a Diretoria de Recuperação Ambiental, o Jorge Chaves. Ressaltar também que a mesma estrutura que encontramos hoje era a mesma estrutura que existia no último ano, deputado. E eu cheguei no gabinete e nós tínhamos que estar complementando alguns recursos para comprar café, para o senhor ter ideia. E dentro de 3 meses, nós, num trabalho que fizemos lá, nós elevamos o recurso de auto de infração de R$ 65 mil. No mês seguinte, nós arrecadamos R$ 185 mil. Ou seja, mais de 100% apenas com a gestão que estamos fazendo. Ou seja, hoje a gente consegue comprar o café. Isso simplesmente fazendo o trabalho de ir atrás do autuador, da importância dele estar pagando, dele estar se regularizando. Nós chegamos com um passivo de cerca de 3.500 licenças que nos foram informadas à época da transição. E quando encontramos a realidade, foram, na verdade, 8.600 licenças de passivo que estavam no Instituto Estadual do Ambiente. E o nosso desafio era reduzir 10% em 3 meses. 10% de 3.500 que nos informaram, deputado, seriam 350 licenças. Mas nós cumprimos a determinação de reduzir 10% das 8.600 que tinham lá. Ou seja, na verdade, nós superamos, nós reduzimos 970 licenças do passivo que encontramos das 8.600. Importante ressaltar também a grande sinergia que estamos tendo com a UPAM. Agradecer ao Tenente Coronel Flávio, ao Tenente Coronel Sanglar, em que, como bem a secretária informou, no último ano não havia sido feita nenhuma operação. E nesse início de ano fizemos 17, apreendemos diversas máquinas que estavam cometendo crime ambiental, foram encaminhadas à delegacia diversas pessoas, caminhões, equipamentos, e nós, junto com a nossa procuradoria, tivemos o entendimento que esses equipamentos, até que ou sejam leiloados, ou o seu proprietário tem direito de recorrer, esses equipamentos estão sendo utilizados hoje para a recuperação do meio ambiente. Ou seja, foram utilizados para ajudar a Polícia Militar lá em Alcântara, está sendo utilizado no Parque Estadual da Costa do Sol, até que os seus proprietários, se é que eles existem, venham reclamar ou que eles sejam leiloados. Então, é importante abrir a apresentação com esses resultados. Bem, a nossa desafio inicial era montar uma reestruturação da estrutura do INEA, em que nós teríamos que formar a estrutura em função daquilo que a política ambiental que seria implementada, que está sendo implementada na Secretaria, atendesse. A auditoria completa dos passivos ambientais é exatamente essa auditoria que levantou a realidade dos fatos, daquilo que nós encontramos, das 8.600 licenças. Pode passar. Ampliação do processo administrativo digital, que temos o orgulho hoje de dizer que também, com o esforço de todas as diretorias, hoje nós podemos abrir o processo digital em todas as superintendências do INEA. Ou seja, hoje você pode abrir um processo tanto aqui na sede, como em todas as 9 superintendências que temos,
com as mesmas características, com os mesmos critérios e com o mesmo processo digital. Não existe, hoje, nenhuma superintendência que se abra o processo físico, em que dava margem a cada um abrir da maneira que queria. A padronização também da abertura dos processos de licenciamento, foram todos padronizados, como falei, hoje, tanto aqui como em Campos, em qualquer outro lugar, você pode abrir o processo digital da mesma maneira. A simplificação dos procedimentos de autorização de uso de água bruta, isso é importante ressaltar, dentre esses 8.600 licenciamentos, praticamente 40% deles são decorrentes de pedidos de outorga de água. E dentro desses 100 dias, nós fizemos uma nova, no Dia Mundial da Água, dia 22 de março, nós publicamos uma normativa para a solicitação do uso de água. Essa normativa ela vai valer para os passivos também, ou seja, todos os passivos que temos lá vão ser enquadrados nessa nova normativa e nosso objetivo é finalizar esses passivos até o final desse ano. A meta 1 nossa seria reestruturar administrativamente o organograma, que foi feito. Pode passar. Esse é o detalhamento do acompanhamento que fizemos, o cronograma do acompanhamento das metas, para mostrar para os senhores que foi efetivamente acompanhado e executado e implementado. A segunda meta seria o mapeamento do passivo, que nós conseguimos ultrapassar os 10%. Pode ir passando. A terceira meta, ampliação do processo digital de licenciamento. Pode ir passando. É só o cronograma para exemplificar. Volta lá na 4. A simplificação dos procedimentos de outorga, também o cronograma. Essa publicação da norma de padronização, ela foi feita dia 10/4, e hoje a gente chama de norma operacional, NOP. E essa semana a gente está publicando a norma interna, que a gente chama de NOI, que aí são como nós internamente vamos encarar a formatação do licenciamento, ou seja, da documentação que iremos receber. Ou seja, hoje a gente está completamente normatizado, dentro da instituição, todo mundo, junto com todas as superintendências também, já foram feitos estudos, junto com os superintendentes. Então, está todo mundo hoje falando a mesma língua para que a gente possa reduzir, então, esses passivos. Tá, pode ir passando. Bem, o Sistema Integrado de Estudos Ambientais, isso já é uma ação de 180 dias, que está sobre a minha tutela, que é de desenvolver o protótipo do sistema para consolidar os estudos ambientais para fim de apoio ao licenciamento, disponibilizando as informações às áreas técnicas do INEA e da sociedade. Esse banco de dados a gente já está trabalhando, já estamos fazendo a implementação da consulta pública, e é uma meta extremamente importante para a gente poder integrar a necessidade que temos internamente e também aquilo que a sociedade espera de cada um de nós. Então, é um desafio grande, depois a gente consolidar esse banco de dados e fazer com que esse desenvolvimento seja realmente integrado juntamente com todos os outros empreendedores. O que acontece hoje é que muitas vezes no empreendimento é solicitado um estudo de impacto ambiental, um relatório de impacto ambiental, e que no entorno daquele empreendimento já foi feito esse estudo por algum outro empreendedor. Então, se perde tempo, se perde uma gama de ações internas dos nossos técnicos, e a gente acaba ficando, aí sim, aí demora a licença 1 ano, 2 anos, 3 anos, e nos dá retrabalho para que a gente possa realmente fazer a liberação do licenciamento. Então, esse sistema,
é para a gente fazer a integração desses estudos e, quando houver algum empreendimento naquele entorno ou naquela região, esse estudo possa ser aproveitado, pode ser reintegrado ao novo empreendimento e, assim, a gente conseguir dar celeridade ao licenciamento. Estamos trabalhando também no plano... Volta lá no segundo, por favor. Volta. Isso. Plano de controle de emissões atmosféricas, que é a elaboração de políticas públicas de acordo com a resolução CONAMA. Essa meta hoje está ligada à nossa diretoria de segurança ambiental e segurança hídrica. Está sendo feito esse trabalho, que vamos entregar até o final de junho. Pode ir. Elaborar a norma para ampliação do prazo de validade das licenças ambientais, segundo critérios de sustentabilidade. Uma determinação também da nossa secretária, em que os empreendedores que apresentem uma proposta de sustentabilidade nos seus empreendimentos, que eles possam, então, ter uma ampliação da validade da sua licença. Ou seja, ele vai implementar uma reutilização da sua água, ele vai implementar um parque de energia solar, ou seja, se ele fomentar esse tipo de trabalho, esse tipo de sustentabilidade, nós vamos trabalhar esses critérios para que ele tenha, então, uma ampliação no seu licenciamento. A logística reversa no âmbito do licenciamento ambiental, esse é um tema que está em voga esse ano, como a secretária disse, no nosso programa Foco Inovação SEAS. Esta semana, acho que hoje foi publicado, amanhã vai ser publicado no Diário Oficial a resolução, e nós estaremos trabalhando dentro do licenciamento quais serão os critérios em que estaremos colocando nas licenças para que as empresas cumpram essas determinações para a implementação da logística reversa nos seus empreendimentos. Aí são os detalhamentos das metas, cronograma, como está a realidade hoje, como foi avançando. Pode ir passando, que é exatamente o que eu já falei. Então, os únicos limites das nossas realizações de amanhã são as nossas dúvidas e hesitações de hoje. A gente está trabalhando para que possamos vencer e, como o nosso governador fala, virar o jogo, né? Obrigado a todos. Bom, agora nós vamos abrir para uma rodada aqui de indagação dos deputados, comentário e perguntas. Vamos tentar fazer da forma mais dinâmica possível. É óbvio que, por se tratar de uma audiência pública, né, a gente pode abrir e franquear a palavra para qualquer um que deseja, mas nós vamos tentar ser sucinto. Então, tem uma série de diretores, de assessores que eu acho que já foi compilado dentro do que o presidente e a secretária falou. Caso tenha alguma demanda de pergunta, pode ser repassado, né, para algum técnico da área. Eu queria só parabenizar, inicialmente, a secretária Ana Lúcia Santoro, o nosso presidente, Cláudio Dutra, que estão inicialmente dando sinais de que nós temos motivos para estarmos otimistas. Pela apresentação que foi feita, pelas ações inicialmente tomadas, pelas conversas que nós já tivemos, eu me sinto otimista. Acho que nós temos aí, para que, ao longo desses 4 anos de governo, né, muito trabalho a ser feito. Não tenho dúvida que a pasta do ambiente é transversal, mas é também de suma importância. Tem que ter, tem que ter uma vida orgânica, tem que ter um pensamento dentro de si só, mas conversar com os demais temas. Então, se trata aí de um trabalho árduo, difícil, de permanente diálogo, mas eu acho que vai ser muito bem construído por Vossas Excelências, né, que tem demonstrado sintonia, e isso é novidade para a gente. A apresentação foi
muito boa. Eu gostaria depois, né, se não for o caso nesse momento, a gente ampliar essa apresentação, né, no que diz respeito a desembolso, né, o que está sendo gastado, em qual área, né, quais estão sendo as despesas, enfim, os investimentos. Isso é interessante a gente também tomar conhecimento. Eu gostaria de, inicialmente, antes de passar para os demais colegas aqui da comissão, fazer algumas perguntas, né, e aí eu franqueio a possibilidade de vocês responderem agora, ou não tendo condição de responder agora, mandar depois por escrito para a comissão, que não vejo problema algum dentro das minhas perguntas aqui. Presidente, eu também sugeriria que nós todos fizéssemos as considerações e eles respondessem no final. Aí o que for agora, depois mandam, para não ficar um a um, porque senão ótimo. A gente estoura o nosso horário aqui. Tá ótimo. Só uma consideração. Foi falado bastante aqui pelo nosso presidente a questão da simplificação dos licenciamentos, né, ambientais. Isso é uma questão que preocupa sob a ótica, né, do desenvolvimento econômico. Então, nós fizemos uma deliberação aqui no âmbito da comissão e aprovamos uma audiência pública que já será próxima, para tratar, né, do tema. Vou ler o título correto aqui. Desenvolvimento econômico sob a ótica da preservação do meio ambiente e seus biomas. Que aí vai estar bem, o cerne da questão vai ser bem esse, né, os licenciamentos digitais, como tem sido otimizado esse processo, como estão sendo os critérios e aí o desdobramento. Só para a gente não precisar fazer indagações agora, nesse primeiro momento, muito profundas sobre isso, porque nós vamos ter esse tempo para discutir. Vamos lá. Sobre os projetos para a unidade de conservação, o Fundo de Compensação Ambiental, como está sendo feito esse desembolso do Fundo de Compensação Ambiental para as unidades de conservação. 2, a questão do licenciamento, então vou pular, não vou falar sobre isso. Projeto de análise de imagem de desmatamento por satélite, que era o projeto Olho no Verde. Quais são os resultados e investimentos nesse projeto, se ele está em andamento? Sobre o projeto Limpa Rio, que desassoreava rios na época, para, enfim, para poder prevenir a questão das cheias nos rios, transbordamentos, enchentes, se ainda existe esse projeto e como está. Vossa Excelência criou, secretária, a nova diretoria de recursos hídricos, né? Qual é o fulcro dessa diretoria, como ela está desenvolvendo o seu trabalho? Ontem, não sei se foi ontem, acho que foi, Vossa Excelência estiveram aqui na casa, né, para a Comissão de Saneamento Ambiental, e aí eu pude pegar alguns detalhes, dentre os quais foi falado sobre o repasse de 10 milhões da Cefaz mensal a partir de maio até o final do ano, para dar prosseguimento a algumas obras em relação à Baía de Guanabara, e que, em paralelo, as tratativas, né, da operação de crédito está sendo conversado com o governo federal. Dentro dessa realidade desses 10 milhões, quais têm sido a prioridade de vocês, né, nesse desembolso? Em relação ao lixo flutuante da Baía de Guanabara, óbvio que nós precisamos ter uma análise da Baía de Guanabara profunda, né? O que é valioso para nós é despoluir efetivamente a Baía de Guanabara, mas sabemos que, para a questão de fins turísticos, né, uma baía limpa, sob olho cru, né, também é importante. Então, a questão do lixo flutuante, né, como está sendo visto isso? A questão da despoluição da Baía de Sepetiba. E, por fim, a situação da remediação dos lixões desativados, sobre fim do controle de chorume
e que não sejam utilizados para vazamento irregular de lixo. Essas seriam as minhas indagações. Eu sei que é muita coisa. O Mink falou que já tinha aqui mais 70 perguntas preparadas. É óbvio que é brincadeira, não dá tempo das respostas serem dadas aqui, de repente, de forma profunda. Serafine também tem as perguntas, mas gostaria de uma pincelada e, se necessário for, depois a gente faz a resposta aqui por escrito para a comissão, que aí contempla. Agora, com a palavra, o deputado Mink. Bom dia, presidente, colegas Marcelo Cabeleireiro, Flávio Serafini, saudar aqui a secretária, Ana Lúcia Santoro, presidente do INEA, Cláudio Dutra, toda a equipe, né? Vários eu já conheço, de outras épocas. Bem, eu vou começar por uma frase que o Serafini largou assim no meio. Há 10 dias atrás, eu tive em São Paulo uma reunião de 8 ex-ministros do meio ambiente, de 7 presidentes diferentes, fazendo um balanço, uma preocupação crítica muito grande. Isso foi muito divulgado, portanto, não há por que retomar, mas nós estávamos preocupados com o desmonte do IBAMA, do ICMBio, das unidades de conservação, das terras indígenas, liberação de um agrotóxico por dia, e negação da pauta climática, e várias outras. Isso uniu, assim, pessoas que foram dos ministérios do Collor, Sarney, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, ou seja, os últimos 30 anos. E o quadro nacional realmente é muito, muito, muito preocupante. E eu fico parcialmente animado ao ver que a Secretaria e o INEA estão na pauta ambiental. Claro, cada um no seu estilo, com a sua prioridade, assim é, né? E isso, naturalmente, é um bom sinal. É claro que o Rio está quebrado, falta recursos, falta tudo, sabemos nós, mas vocês não largaram nenhuma pauta ambiental e se propõem a tratar cada uma com o vosso olhar, com a vossa prioridade. Assim é, assim deve ser. Eu quero dizer que eu sou um deputado de oposição, mas não sou oposição ao meio ambiente, muito pelo contrário. Aliás, já fui recebido por vocês na Secretaria e no INEA, e já fizemos aqui 2 audiências públicas que vocês fizeram representar sobre o cumprimento de 2 leis importantes. Eu vou falar rapidamente sobre elas. Uma, a lei das sacolas plásticas, teve o próprio Cláudio Dutra, a outra, da logística reversa, teve o Omar, subsecretário, aqui representando bem a Secretaria. Em relação a essas 2, e já me dirijo também aos meus deputados, colegas aqui da comissão, uma delas, das sacolas plásticas, ela entra em vigor, quer dizer, ela vai começar a ser cumprida no dia 25 de junho, ou seja, daqui a 1 mês e 10 dias. E o objetivo é, em 2 anos, tirar, por ano, algo como 3 bilhões de sacolas plásticas do meio ambiente. Né? Vocês conhecem a lei, não é a primeira tentativa. Primeiro, nós trabalhamos com a ideia dos supermercados recomprarem ou apoiarem cooperativas, não funcionou. Depois a ideia do desconto para quem não usasse, funcionou pouco. E agora não, agora é mesmo uma substituição. Isso não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. O Cláudio Dutra participou e viu que todos os supermercados estão dispostos a cumprir. Em São Paulo isso é cumprido, isso vai ser algo importante, mas não é fácil, né? Como controlar, como fiscalizar, isso não é uma tarefa fácil. Mas para o meio ambiente, inclusive para os recursos hídricos, você tirar bilhões de sacolas plásticas do meio ambiente não é pouca coisa, não resolve, mas ajuda. A outra, eu estou dizendo isso já como pontos onde já houve uma interação positiva. Na questão das sacolas plásticas, vamos ver como é que vai acontecer agora, né? Estamos aqui no bico disso acontecer. E também a outra audiência do cumpra-se da lei da logística reversa, também ela tem uma data para entrar em vigor, que é novembro desse ano, não é isso, Omar? Novembro. E também estavam os responsáveis pela produção e comercialização de milhões e milhões de embalagens, né? Não é a única logística reversa, mas é uma das mais significativas, embalagem. E aí o
a Secretaria, através do Omar, apresentou uma série de mecanismos que me pareceram importantes, porque essa lei, Marcelo, Flávio e Tiago, ela obriga as empresas a declararem quantas embalagens põem no mercado por ano, tem metas de redução da geração dessas embalagens, quer dizer, é um controle complexo. E a Secretaria anunciou que vai criar um banco especial para acompanhamento digital disso e tomar medidas. E eu vi, o Marri também, secretário e presidente, que vocês publicaram uma resolução conjunta, agora, 10 de maio, sobre logística reversa. Mas eu estava vendo aqui mais atentamente, essa resolução, que é boa, ela diz respeito à lei de 2007, da época da criação do INEA, e ela diz respeito à logística no licenciamento, quer dizer, ela não se refere especificamente a esta lei, que é de 2018 e que entra em vigor em novembro agora, e que isso daí é interessante porque também destina aos catadores, às cooperativas, uma parte significativa dessas embalagens. Então, vocês se comprometeu a publicar ou seja, vocês publicarem algum decreto ou portaria, uma instrução normativa que até respondesse dúvidas que foram geradas naquela reunião e sobre as quais nós chegamos a um acordo. Isso não aconteceu, imagino que ainda vai acontecer. A gente ainda tem um prazo, mas quanto mais cedo, melhor, vai ser outro ganho, e é uma das metas de vocês avançar nessa questão dessa logística. Também queria agradecer o Cláudio Dutra, que me ajudou, o cúmplice da lei do mountain bike, da regulamentação das bicicletas em parques, e que é uma coisa nova. A lei, inclusive, ela não é impositiva, ela diz que cada unidade, no seu plano de manejo, vai ver aonde pode, aonde não pode, para evitar erosão. Ou seja, é uma lei que estimula o ecoturismo e o esporte, mas sem afetar outros usos, o ecossistema, nem provocar nenhum dano, e determina que realmente cada unidade, no seu plano de manejo, no seu plano diretor, estabeleça isso. E havia uma situação na Pedra Branca que será resolvida, e isso aí também eu agradeço. Agora, algumas considerações e sugestões de cobranças. Foram falados muitos e muitos temas, não vou falar de todos, obviamente, até porque não será a última, nós teremos outras audiências sobre outros temas, então, falar rapidamente de alguns pontos com sugestões e algumas cobranças, etc. Bom, em relação, secretária Ana Lúcia Santoro, alguns dos pontos que falou de obras paradas, bom, nós estamos fora da secretaria há 5 anos e meio, depois já passaram várias gestões, não se trata de defender, atacar, porque realmente eu concordo que o quadro herdado não é nada brilhante, é um desafio imenso. Mas só falando rapidamente 3 pontos. As lagoas de Barra Jacarepaguá. Bom, esse é um caso típico, quer dizer, foi feito o projeto, 3 audiências públicas, o licenciamento, foi feita a licitação, no dia seguinte, uma revista disse um indício forte de formação de cartel. Veja, não havia nenhum pedido do Ministério Público, nem nenhuma comprovação judicial, mas apenas por essa denúncia, no dia seguinte a gente cancelou imediatamente a licitação, porque por um indício, mas que era forte. Retomamos a licitação, mas aí depois houve uma guerra judicial, depois o Estado quebrou. Então aí o que nós temos? Nós temos um projeto que é bom, né? E temos a questão do recurso, porque não é uma obra barata. Aí realmente o desafio é atrair a iniciativa privada. Vários empreendimentos da Barra do Jacarepaguá teriam interesse nisso, e eu acho que o caminho talvez seja realmente uma parceria. Na questão do saneamento de Maricá e Itaboraí, isso para informar os colegas, isso é uma exigência do licenciamento do Comperj, né? É um condicionante ambiental. Começou o saneamento de Itaboraí, centro de Itaboraí, centro de Maricá, aí quebrou o Comperj, né? Parou o Comperj. Então, aí, no caso, houve uma guerra jurídica que entendo eu que está no finalzinho, e isso é uma boa notícia, porque a gente pode avançar no saneamento dessas ruas sem recursos da Secretaria,
com recursos do Comperj. Então, o projeto é bom, ele começou a ser feito, estava 50% feito, quebrou o Comperj, houve uma guerra jurídica, 6 anos, e agora, por sorte nossa e de vocês, ela está prestes a se resolver, e isso pode ser retomado mesmo sem mexer nos cofres do FECAM, que não estão nada brilhantes em matéria de recursos. Por fim, a UTR de Irajá, que está pronta, foi pronta há 6 anos atrás, e só ela pode tirar 6 a 7% de toda a poluição da Baía de Guanabara. Havia um acordo com a SEDAI de recepção de resíduos, e aí houve não cumprimento, em suma. Isso está parado, quer dizer, essa parte da obra está realmente pronta, ela é interessante, você conhece isso, trabalhou com TRs, e aí é solucionar a questão para onde vão esses rejeitos que são capturados antes de chegar na foz. Quer dizer, não é um saneamento no sentido que nós conhecemos, mas do ponto de vista de impacto imediato, ainda mais uma obra que está pronta, é algo que, resolvendo a destinação desse rejeito, a Bahia ganha muito também, sem necessidade de um grande investimento. Rapidamente, então, a questão que eu ia chamar a atenção, o ICMS verde eu acho ótimo, quer dizer, essa lei tem mais de 10 anos, a gente fez a lei dando flexibilidade a ela poder ser mudada por decreto, para não ter que mudar a lei a cada vez. Já houve 3 decretos, e sei se vocês já fizeram, estão para fazer um novo decreto que também pontua muito a questão, mais ainda, de catadores, de aproveitamento do gás do lixo e outras coisas. Eu vi, não sei se já foi feito esse novo decreto, está pronto, foi feito. Então isso é ótimo, porque essa lei, ela foi flexível. Eu me inspirei da lei do Paraná, mas foi mais avançada. E ela tem 10 anos. E ela permite você ir ajustando, sem ficar cada hora fazendo uma nova lei. E isso daí, se não me engano, é o 4º decreto. Isso daí, pelo que eu vi, é algo bom, que estimula um ponto que você falou, que é a geração de energia, né? Acabar com o lixão é ótimo, mas isso é do século XIX para o XX. O século XXI é transformar o lixo em energia e matéria-prima para as cooperativas. Então, eu estou de acordo com isso e acho que a gente ainda pode avançar mais. A gente, quando fez a lei original, dizia que todo o recurso ia para a área ambiental de cada município. Isso foi declarado na época inconstitucional, porque disse que a gente não podia intervir na questão municipal. Mas depois eu já estou com uma visão que, afinal, pode, como norma geral. Mas cerca de 30 municípios fizeram leis municipais destinando tudo ou parte para a área ambiental. De qualquer maneira, essa história de formar os municípios para isso é uma boa ideia. Eu queria agora falar da questão da agenda verde, agenda dos parques. Sempre que nós criamos um monte de parques, o Rio chegou a ser o maior desmatador da Mata Atlântica, depois, nos últimos, chegou a ser o menor desmatador da Mata Atlântica, quer dizer, a agenda verde avançou muito com a SICA, com a UCAM, com os guarda-parques. Agora há, claro, ofensivas. Há ofensivas para diminuir a área da Costa do Sol. Em suma, sempre há pressões para a redução, e a gente tem que sempre ampliar, porque nós já perdemos mais de 80% da cobertura. Questão dos guarda-parques. Nós conversamos sobre isso, depois eu conversei também com o comandante dos guarda-parques. Isso é uma preocupação. Lá atrás, claro que a gente quis fazer um concurso permanente. Na época, o secretário de Planejamento, Sérgio Rui, que a gente chamava de Sérgio Ruim, porque cortava grande parte das nossas ideias, não deixou fazer um concurso definitivo. Então, foi por 3 anos, mais 2 anos. Esses guarda-parques tiveram mais de 6 meses de treinamento e são realmente a espinha dorsal dos parques, independente do gestor do INEA, independente da CEPAM, do Comando da Polícia Ambiental. Os guarda-parques realmente são a espinha dorsal dos parques. E a preocupação é que isso está por um triz, isso está sendo alimentado pelo Fundo da Mata Atlântica, que está restrito, quer dizer, menos desenvolvimento, menos licença, menos grana no fundo. Então, eu tenho uma grande preocupação em relação a isso. Eu sei que isso, pelo que foi me informado, está garantido até o final do ano.
mas não está garantido para o início do ano que vem. Então, seria bom, e aí a gente tem que pensar também em outras soluções, o parlamento também deve ser parte da solução, né? Uma coisa é certa, isso é uma agenda de vocês, é uma agenda nossa. Sem guarda-parque não tem parque vivo, não tem parque que resista, que receba as pessoas, que interaja com os agricultores que estão aqui em volta. Eu sei que isso está muito, muito difícil. Temos que realmente encontrar uma solução. Uma outra questão, mas dentro da linha do Tiago, eu vou fazer a pergunta agora, mas não precisa de responder agora, que é uma preocupação que eu tenho com o acompanhamento do TAC da Reduc. A refinaria Duque de Caxias sozinha é a maior poluidora da Baía de Guanabara. Ela polui mais do que todas as outras empresas juntas. Todas. Bom, nós fizemos um TAC em 2012 de mais de 1 bilhão, que era ano a ano, inclusive condicionando a renovação da licença ao cumprimento de pelo menos 80% do TAC para aquele ano. 47 ações. Bom, nós acompanhamos há alguns anos. O impacto disso na Baía de Guanabara é brutal. A redução não só das emissões atmosféricas, mas, sobretudo, dos efluentes. E eu queria saber, porque agora, quer dizer, esse ano, em tese, o início do ano, deveria ser o final do TAC da Reduc. Se não me engano, 6 anos, 2012, então deveria realmente estar acabando o cumprimento dele, se não foi renovado, se não foi ampliado algum período, que também acontece, não é extraordinário. Eu queria saber como é que está isso. Se vocês têm realmente acompanhado, obrigatoriamente tem que ter, porque a renovação depende disso. Então, eu não tenho as últimas informações, então eu gostaria de saber, porque não é uma coisa de pouco. Na época, foi o maior ataque ambiental do país, de 1 bilhão, e não é para pagar, não, é investir em melhorias tecnológicas e ambientais. Eu não sei realmente as últimas informações sobre isso. Por fim, a questão da educação ambiental é um tema que me é caro. Eu sou autor da Lei da Educação Ambiental. Na época, a gente no FECAM colocou por portaria um tantinho, não me lembro, 3% ou 4% para isso. Chegou a haver, com a UERJ, a formação de milhares de professores, chegaram a haver programas nas comunidades, Fábrica Verde, Ecomoda, Ecobuffet. Então, como isso é lei, eu sei que os recursos são escassos, né? Não faremos demagogia a respeito disso, mas eu gostaria de saber, até porque várias dessas ações dependem da educação ambiental. Cuidar do resíduo, coleta seletiva, cuidar dos parques, a educação ambiental não é algo pequeno nisso, né? Então, eu gostaria de saber, dentro da escassez, como é que vocês pensam retomar essa agenda que nos últimos anos andou, coitada, lá embaixo. E, por fim, a questão dos fundos, e com isso realmente eu encerro. O FECAM e o Fundo da Mata Atlântica, né? Ambos foram criados, um na Constituição de 89, da qual fui relator, a gente criou isso no capítulo do meio ambiente, e o outro por lei, o Fundo da Mata Atlântica, inclusive, que não é, conversamos sobre isso, não é recurso público, é obrigação de fazer, são recursos privados, e tem uma lei, até uma emenda constitucional que garante isso, para isso não ser contingenciado. Isso é uma coisa boa para evitar que o dinheiro dos parques seja metido a mão nele e vá para qualquer coisa. Agora, mesmo sendo recursos escassos e as demandas ambientais e sociais sendo completamente enormes, né? Isso que o Tiago Pampolha falou, nosso presidente, nosso jovem trepidante presidente, é importante, não apenas para criticar, mas no sentido de até melhorar, dizer, olha, estão fazendo uma falta, tem que ter recurso federal, da iniciativa privada, tem que liberar, vocês contem conosco no esforço de liberar o recurso do PSAN, que ficou parado por falta da contrapartida e por causa do regime de recuperação. Isso é fundamental. Nós temos aí algo como 800 milhões, ou algo dessa ordem de grandeza. Mais de 100 milhões de dólares. Eu até achava que era mais ainda do que isso. Mas, em suma, já seriam 400 milhões aproximadamente. Então, vocês contem conosco, né? A pressão para esse recurso vir é fundamental. Nós temos que concluir Alcântara e Baixada e tudo, e, na verdade, isso até é uma gota d'água no que se precisa para o saneamento. Mas, em relação a esses fundos, independente do acompanhamento pelo sistema que a Assembleia tem,
nós poderíamos... Bom, primeiro, eu me lembro, no nosso tempo lá atrás, nós tínhamos reuniões mensais do FECAM e do Fundo da Mata Atlântica. Todo mês tinha, a gente viu o que estava sendo executado e aprovávamos projetos que vinham de várias áreas, dos municípios, em suma, dos parques, de tudo que é lado. Vocês poderiam, pelo menos, informar, eu me lembro que as reuniões, embora quem vote e decida sejam os conselhos formais do FECAM e do Fundo da Mata Atlântica, as reuniões não são fechadas. Elas não são fechadas. Eu me lembro que, na época, algumas vezes, assessorias da Comissão de Meio Ambiente participavam, mas sem direito, obviamente, a voto, nem a pronunciamento acompanhando. Então, seria bom que vocês dessem para a gente o calendário, para a gente saber, e não mês a mês, porque vocês nem teriam condição de fazer, nem nós de acompanhar, mas num determinado período, não sei, 4 meses, um período que fosse exequível, nós temos realmente essa ideia. Até porque, como as demandas são enormes, vocês disseram, olha, o que a gente tinha para executar era 20 milhões. As demandas de saneamento, aterro, etc., eram 400 milhões. Então, o que a gente executou foi um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e ficou faltando isso para a gente ter uma ideia clara do subfinanciamento atual, né? Mesmo que a gente tenha emplacado o FECAM e o Fundo da Mata Atlântica, isso face às demandas é pouco, ainda mais que ambos encolheram. O FECAM agora vai voltar a crescer por causa do petróleo. Vai aumentar a produção e vai aumentar o preço. O preço voltou a subir. Chegou a ficar 40 lá embaixo, agora não sei se está 70, 80... Quase 80. Quase 80. Então, isso, pelo menos, para o FECAM, melhora. Agora, é claro que o governo está sem dinheiro, todo mundo vai lá com a sua machadinha querendo tirar um pouquinho do FECAM. No meu tempo, a gente vivia brigando com outras áreas do governo que acham que o FECAM não é para saneamento e meio ambiente, é para tudo. Mas a Constituição diz claramente que é para algumas coisas e não é para outras. Por exemplo, pessoal é vedado. Então, é realmente ambiente e saneamento. Então, é bom a gente ter um acompanhamento, eu acho que para vocês é bom, que vai haver uma cobrança que vai favorecer a área ambiental. Ou seja, nós vamos querer fazer o cumpra-se da Constituição, que diz que o FECAM é realmente para saneamento e meio ambiente. E, aí sim, criticar outras áreas que queiram vir saquear os recursos ambientais para tanta coisa que vocês querem fazer. E o Fundo da Mata Atlântica, igual, né? Nós sabemos que tem poucos recursos e nós sabemos que a própria INEA e a Secretaria estão também agoniados, vou concluir, mas é bom a gente acompanhar, por exemplo, para garantir que esse recurso não falte aos guarda-parques, por exemplo. E com isso encerro a minha fala. Muito obrigado. Vocês percebem que é um luxo ter um ministro, secretário aqui como o Mink com a gente, porque ele divide a árdua missão de cuidar aí dessa questão aqui com a presidência de forma brilhante. Obrigado, deputado. Agora eu queria passar a palavra para o deputado Flávio Serafim. Bom, boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, parabenizar aqui a iniciativa do nosso presidente, deputado Tiago Pampolha, de realizar essa audiência, que eu acho que é importante para a gente ter essa visão panorâmica de como a Secretaria, como o INEA, estão planejando as políticas ambientais. Então, agradeço a presença da secretária, do presidente do INEA e de todo o corpo técnico aqui presente para essa audiência pública. Acho que esse diálogo é importante, reafirmando, né, acho que eu brinquei aqui na minha intervenção, mas que agora coloco de forma mais completa. Eu sou um deputado também de oposição ao governo, mas não de oposição ao meio ambiente, como destacou o deputado Carlos Mink. Queremos construir agendas o mais convergentes possíveis no avanço das políticas ambientais. E no cenário que a gente vive hoje, onde muitas vezes os órgãos ambientais estão sendo ocupados com diretrizes que contrariam as políticas ambientais no seu sentido mais amplo que elas possam ter, né? Na verdade, parece que a agenda é de desconstrução das políticas ambientais. A gente fica feliz de conseguir compartilhar de consensos mínimos de uma agenda ambiental para o Estado do Rio de Janeiro e para o país. Nesse sentido, eu vou ser um pouco mais breve, né? O Mink já ocupou bastante aqui do nosso tempo. Espalhei um bocado.
brincava aqui com o deputado Tiago Pampolha, que o MINC podia fazer uma outra apresentação aqui para colaborar aqui com a audiência, mas vou tentar pegar algumas questões bem pontuais, ou que a gente já acompanha, ou que chamaram a atenção ao longo da apresentação, porque a gente acha que são importantes enfrentar. Primeiro, uma preocupação que a gente sempre tem, que eu acho que é um conflito permanente na questão ambiental e da necessidade de crescimento econômico, que é a questão dos licenciamentos, né? Foi colocado aqui que está se buscando uma maior agilidade no processo de licenciamento. A gente acha que, obviamente, o licenciamento ambiental, assim como o conjunto de todas as licenças que o poder público precisa dar para a sociedade, para o desenvolvimento econômico, tem que ter agilidade. Mas essa agilidade não pode significar, de forma alguma, o aligeiramento desses processos. Então, gostaria de colocar essa questão. O deputado Tiago Pampolha falou que a gente vai ter uma audiência específica sobre isso, então, só então, destacar essa posição. Só colocar uma pergunta mais específica sobre os licenciamentos, que diz respeito, então, a uma questão que a secretária colocou como uma questão que faz parte da sua prioridade, que é a gestão dos recursos hídricos. Eu tenho um projeto de lei aqui na casa, já há mais de 4 anos, onde a gente busca sustar uma legislação que foi aprovada, que flexibilizou o licenciamento ambiental para a operação de areais até determinado porte, com a justificativa de que a gente vivia um ciclo econômico muito intenso com relação à construção civil, à realização da Copa e das Olimpíadas, e nos parece que, superado esse ciclo, a gente deveria voltar a um patamar de normalidade nesses licenciamentos, que a gente entende que muitas vezes impactam os nossos corpos hídricos. Então, não sei se o MINC lembra de cabeça, essa legislação acho que define em 10 hectares. Ampliou, acho que tirou a exigência do EIA-RIMA de até 20 para até 100, uma coisa como acho essa. Que até 50 hectares. 50 hectares. E a gente 50. E a gente retomava o patamar. 50 é realmente muito. A gente retomava 50 hectares num estado como o Rio de Janeiro, com suas características, nos parece uma enormidade, né, em termos do que de fato representa de impacto para você dispensar o EIA-RIMA. Então, gostaria de ouvir de vocês, se vocês já têm uma avaliação sobre essa questão, né, a questão dos areais no estado do Rio de Janeiro em geral. Uma outra proposta que a gente também tem tramitando aqui na casa, que eu queria partilhar com vocês, é uma que tenta dar maior transparência para o sistema das outorgas. Se a gente entra, por exemplo, nos sítios nacionais, as outorgas de captação de água, elas têm um nível de detalhamento, de acesso à informação bastante razoável, o que permite à sociedade civil, de maneira geral, contribuir com o poder público no processo de fiscalização dessas outorgas. E aqui no estado do Rio de Janeiro, esse processo é muito insuficiente. Depois que a gente pautou essa questão, o antigo secretário até colocou no sítio do INEA a documentação, mas era uma disponibilização das informações muito difícil de se acessar, onde ele colocava os documentos direto, parecia que estava ali para dizer que está público, mas que na prática se transformava numa informação que a gente não podia acessar. Então fica a sugestão com relação ao desenvolvimento de um sistema de maior transparência nas outorgas, para que a sociedade possa acompanhar. No nível nacional, que é uma quantidade de outorgas maior, que abrange todo o país, o sistema funciona muito bem e nos permite acompanhar. E aí, nesse sentido das outorgas e dos corpos hídricos, a gente também tem uma preocupação, e a gente viu que há uma preocupação da Secretaria na revisão, né, do que está sendo cumprido, dos TACs, etc. A gente vê que muitas outorgas estavam alinhavadas com recuperação de matas, preservação, e a gente chegou a fazer algumas diligências onde a gente viu que isso não estava sendo respeitado. Então, como faz parte da Secretaria essa preocupação com a IPIM, né, que é o nome do programa, etc., eu gostaria de saber efetivamente como é que está esse monitoramento, né, dos nossos corpos hídricos, especialmente relacionado àqueles atores que têm uma obrigatoriedade específica de desenvolverem políticas de recuperação. Bom,
E um outro elemento que eu gostaria de trazer aqui para compartilhar com vocês é que esteve em votação aqui na Assembleia, em última votação, um projeto de minha autoria junto à Comissão Especial da Baía de Guanabara, uma comissão que eu presidi, que tentou aprofundar uma leitura sobre os processos que impactam negativamente a Baía de Guanabara. Nessa comissão a gente viu que, além, obviamente, da questão do saneamento, no seu sentido mais amplo, incluindo, né, também a questão dos resíduos sólidos, etc., a gente viu que a questão dos usos da Baía de Guanabara também é um elemento de muito impacto, no sentido da saturação do seu espelho d'água, com reflexo, inclusive, na reprodução de diferentes espécies. Acho que os botos na Baía de Guanabara são uma das espécies que mais sentem esse impacto dessa saturação do espelho d'água. A gente apresentou um projeto de lei que está em última votação. Eu devo pedir para que ele volte na semana passada, porque a gente fechou um acordo com a liderança do governo de que iria retomá-lo em um mês, e a gente já está há 40 dias que a gente fez essa retirada desse projeto. É um projeto que estabelece uma taxa de fiscalização ambiental da Baía de Guanabara e define que o INEA tenha prerrogativa de estabelecer, de conceder licenciamento para a concessão de novas áreas de fundeio. Essas áreas de fundeio, nesses navios que ficam estacionados na Baía de Guanabara, hoje eles não são submetidos a nenhum estudo de impacto ambiental para que essas áreas sejam autorizadas a operar como esses, né, com áreas de fundeio que são chamados como estacionamentos de navios. E a gente viu que, por exemplo, uma parte dos dispositivos que estão instalados dentro da Baía de Guanabara, inclusive áreas de fundeio, impactaram, por exemplo, a área de reprodução dos botos, que já vem enfrentando dificuldade para se reproduzir no interior da Baía de Guanabara, e com essas áreas de fundeio impactando suas áreas de reprodução, isso se estende à poluição sonora, à poluição ambiental que se faz, e acaba que vai dificultando a vida de diferentes espécies, né? Cito o exemplo mais notório dos botos. Então, eu vou entregar aqui uma cópia do projeto. A gente institui uma taxa de fiscalização. Isso repete também na Baía de Sepetiba, né? A gente institui uma taxa de fiscalização e institui uma obrigatoriedade de que novas áreas sejam submetidas a licenciamento, a avaliação ambiental, para que a gente não sature ainda mais esse espelho d'água da Bahia sem que seja feito um estudo. E a gente estabelece a taxa de fiscalização porque a gente entende que os recursos ambientais são pequenos. E a gente chega a ter mais de 100 navios permanentemente estacionados na Baía de Guanabara. Se a gente não tiver uma fiscalização permanente, os impactos são grandes, tanto do ponto de vista da poluição sonora, quanto do ponto de vista de dejetos, de despejos que são feitos. Uma parcela desses navios tem que estar desligados e ficam ligados, porque com eles desligados nada funciona dentro do navio. Então, isso requer uma fiscalização permanente, e a gente sabe que os nossos órgãos ambientais têm uma dificuldade operacional. Então, a gente criou uma taxa inicialmente alta, porque a gente avaliava que a taxa podia ser um fator inibidor de novos fundeios. Foi convencido, ao longo do debate, de que a taxa não deveria ser uma taxa inibidora, mas cumprir um papel de financiamento da fiscalização, e que caberia, viabilizando o papel de fiscalizador dos órgãos ambientais, eles sim estabelecerem as diretrizes, as metas, etc., para como essa atividade pode conviver harmonicamente com o desenvolvimento dentro da Baía de Guanabara. Então, a gente está para pedir, e faz parte de uma preocupação nossa, que é o financiamento das políticas ambientais. A gente, no âmbito dessa Comissão Especial da Baía de Guanabara, apresentou uma emenda constitucional para que a gente pudesse ter um financiamento permanente, através do FECAM, das políticas de saneamento. Infelizmente, a gente não só não conseguiu colocar essa emenda constitucional em votação, como viu uma parte considerável do recurso do FECAM ser desviada para a área da segurança pública, que é uma área que a gente tem sensibilidade, que precisa de investimento, mas que tem um orçamento bilionário. O meio ambiente, que tem um orçamento milionário, acabou perdendo aí metade dos seus recursos para a área de segurança. Nossa compreensão era de que esse recurso fazia muito mais diferença para o meio ambiente, onde o orçamento é muito menor, do que para a segurança, onde o orçamento já alcança um patamar de alguns bilhões de reais. Então,
Então, fico satisfeito de saber que a Secretaria está se estruturando para destinar o FECAM para financiar a política de saneamento permanente. A gente não pode só depender de grandes programas de financiamento para ter uma política permanente de investimento na ampliação da nossa rede coletora, na ampliação do tratamento e coleta de esgoto. Então, vou concluir, vou encaminhar para vossas senhorias aqui o nosso projeto, que a gente está em interlocução com o governo, para que a gente possa... Já está com a forma atual, com um percentual menor. Isso, que a gente possa aprová-lo. Estou encaminhando para vocês aqui já dobrado, porque já é a redação final, para que a gente possa aprovar o mais rápido possível e possa ampliar os mecanismos de fiscalização e investimento na Baía de Guanabara, porque caso havendo uma sobra com relação ao que esse recurso dessa taxa que é voltado para fiscalização, de acordo com o projeto, essa sobra só poderia ser destinada a ações de recuperação da própria Baía de Guanabara. Então, vou encaminhar aqui para vossas senhorias, destacando a nossa pretensão de colocar ele novamente em votação, agora em votação final, nas próximas semanas. É isso. Obrigado. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Queria passar a palavra ao deputado Marcelo Cabeleireiro. Boa tarde, senhor presidente. Quero parabenizar por essa audiência o deputado Mink, o deputado Jorge Felipe Neto, Flávio Serafim, ao presidente do INEA, a secretária Ana Lúcia. Fiquei atento à fala aqui. Quero dizer que faço parte de apoio ao governador. Estou no meu primeiro mandato de deputado. Fiquei satisfeito com a explanação da senhora secretária no tocante a diversos temas. É importante o governo do Estado acompanhar os recursos que muitas das vezes vai para os municípios e se perde. Prova disso, no município de Barra Mansa, nós temos 2 ETs lá em construção, e essas ETs estão se perdendo no município. Uma obra que custou um custo muito alto e está se perdendo. Só através de emendas para o município de Barra Mansa já foram mais de 500 milhões. Ou seja, muitas das vezes o executivo não consegue fazer a parte dele, e muitas das vezes eles liberam o recurso e eles não têm competência para executar a obra. Outro caso também foi realizado no município de Barra Mansa uma obra no valor de 12 milhões e meio, uma canalização de um rio, um córrego, vamos dizer assim, e faltou as alças para coletar o esgoto, e não o fizeram. E essa obra está se perdendo naquele município. Ou seja, se gastou 12 milhões e se perdeu ao tempo. E temos também o município de Paraty, no qual o Estado deve 38 milhões, recurso do FECAM, que era para ter enviado aquele município. Aquele município iniciou uma parte das obras e hoje a obra está parada lá e não tem recurso. Como o deputado Flávio Serafim falou, tirou o recurso do FECAM para botar na segurança. Não sou contra você investir na segurança, mas se aquilo é da área ambiental, aquele recurso tem que ser investido na área ambiental. A outra questão também que foi falada foi a questão do reuso das águas, que é importante, e a questão também de apoiar as empresas que reciclam os lixos, as cooperativas. Recentemente, o governador está abrindo, né, nos presídios do Estado do Rio de Janeiro, para as cooperativas explorar a mão de obra daquelas pessoas que estão ali presos, para captar esse material que muitas das vezes fica na via pública e vai para os ralos e por aí afora. Então, eu estou satisfeito pelo projeto, pelo aquilo que vocês vão implementar no Estado do Rio de Janeiro. E tem, sim, que dar oportunidade a um governador que chegou agora, recente, está com vontade de trabalhar. E trabalhar com o pé no chão. Ou seja, os recursos têm que ser colocados naquilo onde é de direito e fazer as coisas planejadas. Não adianta você iniciar uma obra e abandonar aquilo. Sou da região Médio Paraíba, lá nós temos muitos problemas com questão ambiental, nós temos lá a CSN, a gente tem que conciliar a questão ambiental e a questão também do emprego, a sustentabilidade, a questão do projeto também Limpa Rio, é um projeto importante, porque aquela região a gente tem muito
problema, e muitas das vezes o município não consegue realizar essas obras. A falta de infraestrutura e de investimento na questão ambiental naquela região. Está de parabéns, vou apoiar o governo e vou apoiar vocês no projeto que vocês apresentaram aqui. Está de parabéns a todos, toda a equipe aí da Secretaria e do INEA, ok? Obrigado. Obrigado. Obrigado, deputado Marcelo. Agora a palavra ao deputado Jorge Felipe Neto. Obrigado, presidente. Saúde os deputados Mink, deputado Serafim, deputado Marcelo Cabeleireiro, a secretária Ana Lúcia Santoro, toda a sua equipe, assim como o presidente do INEA, meu querido Cláudio Dutra. Trabalhamos juntos na prefeitura, sou testemunha ocular da sua capacidade de realização, da sua capacidade de gestão. A presidente do ITERJ, saúdo a todos os presentes. Peço desculpas pelo atraso, está agendado previamente para chegar aqui às 11 horas, mas tive um problema de ordem familiar, enfim. Secretária, muito se fala assim da Baía de Guanabara. Eu entendo que, já tendo também sido secretário municipal da pasta, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente fica muito amarrada de fazer, de fato, uma solução, porque a SEDAI é que, na verdade, tem o trabalho preventivo com relação à Baía de Guanabara. A Secretaria fica muito mais numa função combativa dos problemas que já estão gerados, já estão ali. Então, primeiro questionamento que eu gostaria de fazer, depois vou deixar oficiado à comissão, para que tenha o tempo de responder adequadamente por escrito, é como é que está essa relação com a SEDAI, os devidos preparativos e cobranças com relação à SEDAI em relação à Baía de Guanabara. Segundo, tinha sido uma demanda muito grande do Ministério Público há um ano e meio atrás, a resolução dos problemas e regulamentações do transporte aquaviário no sistema lagunar da Barra da Tijuca. Apesar de existir convênio entre a SEA e a SMAC, isso ainda fica muito etéreo. A responsabilidade, por exemplo, da criação de tarifas, regulamentação do transporte aquaviário da Barra da Tijuca. E hoje, e aí isso constitui já uma denúncia nesse aspecto, hoje eu vi um negócio sem precedente, deputado Mink, uma balsa. Não era um barquinho, não era uma balsinha, era uma balsa, óbvio que não é de travessia da Baía de Guanabara, mas saindo do Rio das Pedras até uma daquelas ilhotas ali na Barra da Tijuca, cobrando como atividade econômica, né? Inclusive, suspeito, e é uma suspeita, para não ser leviano nem nada, que isso tenha relação com atividade de milícias, atividade de crime organizado. Então, qual é o planejamento da Secretaria com relação ao transporte aquaviário intramunicipal na capital, especialmente no sistema lagunar da Barra da Tijuca? E ainda tratando do mesmo sistema lagunar, as ecobarreiras sempre foram feitas pelo Estado. A Prefeitura chegou há algum tempo a ajudar financeiramente com relação a isso, mas sempre foram os recursos do FECAM a troca das ecobarreiras. Isso eventualmente pode causar um prejuízo turístico, um prejuízo grande à cidade, porque se você não tiver aquelas ecobarreiras, tanto lixo como gigoga, como uma série de questões, pode acabar nas praias ali da Barra da Tijuca, da Orla do Recreio, por aí vai, causando evidentes prejuízos não só à saúde pública, mas à imagem da cidade, ao turismo da cidade, ao planejamento de manutenção das atuais 9 ecobarreiras naquele sistema, como está isso, e desejar, enfim, parabenizar pela assunção aos respectivos cargos. Fico muito feliz de estar aqui. Contem com o nosso mandato nessa comissão. Desejar que seja uma gestão profícua e que se possa avançar de maneira instrumental
na questão ambiental do Rio de Janeiro, né? Quando a gente fala em meio ambiente, quando cheguei na secretaria, inclusive cheguei a reclamar isso com o presidente Cláudio, nas conversas que a gente teve, ele era da Rio Águas, mas falava, olha, a Secretaria do Meio Ambiente produziu papel caro durante anos, perdendo oportunidades fundamentais de fazer prevenção de problemas que esses próprios relatórios já esculpiam, né? E perdendo capacidade operacional, de fiscalização, de criar ecolimites, de realizar programas, como o doutor Marcelo falou aqui, o Limpa Rio, na cidade do Rio de Janeiro, a gente recriou o antigo Guardiões do Rio, renomeado como Conservando Rios, né? Então, todas essas questões operacionais foram muito prejudicadas pela falta de diligência operacional de gestores passados. Então, que isso nos sirva de lição a todos nós para que a gente, de fato, possa resolver problemas e não apenas averiguá-los em relatórios caríssimos a serem apresentados nos mais diversos órgãos do mundo afora, mas sem resolver o problema da população fluminense. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Jorge Felipe Neto. Nós temos também a presença, que eu não citei, acho que só dois aqui, da Mariana Miranda, analista ambiental da Firjan, e Andréia Lopes, também da Firjan. Presidente, só duas questões muito pontuais que eu não coloquei. Uma é sobre o plano, o enquadramento, como que está o funcionamento da progressão das carreiras dos servidores do INEA. E a outra é sobre como é que está o funcionamento do ITERJ. Se o ITERJ tem também um plano de trabalho na regularização fundiária, como é que está isso? Bom, queria franquear a palavra para caso alguém queira fazer uso, de forma muito breve. Deixa eu só fazer uma coisa. Eu e o deputado Jorge Felipe somos titulares da CCJ, que ela tem hora para começar 1h. Eu até já fui lá assinar, você ainda não foi. Mas não tinha ninguém ainda. Mas começa mesmo e tem que ter quórum e tem que votar. Então, só ia pedir, claro, vocês vão continuar aqui até o horário aqui, vocês têm até 1h30, né? Eu só ia pedir, se vocês pudessem, nas questões, várias questões que a gente levantou, algumas vocês vão fazer alguma consideração, outras vão mandar por escrito, conforme o presidente... que as questões que eu levantei ou que o Jorge Felipe levantou agora pudessem fazer uma consideração, porque a gente realmente tem que ir, por acaso, por essa portinha aqui, para a sala do lado, para votar na CCJ, da qual nós somos titulares. Tá bom, será feito assim, então, prioridade na resposta dos deputados Jorge Felipe... Não é prioridade, é anterioridade. Anterioridade Prioridade é igual para todos. Da Comissão de Constituição e Justiça. Com a palavra... Mim que fala para caramba, a depois vai embora. secretária Ana Lúcia. Cala-te. E, se Vossa Excelência entender necessário, pode passar a palavra para quem for. Bom, é assunto para mais de metro, né? Mas acho que vou de maneira que é muito importante a gente botar um pano de fundo, né? Que é o que vai balizar tudo isso aqui, todas as nossas ações. Hoje, o Estado vive uma situação de impossibilidade material. Isso é uma realidade que a gente vive hoje. Até quando a gente fala de FECAM, e a gente olha lá no orçamento, a gente acha que a Secretaria do Ambiente está voando, né? Mas não é bem assim. Na verdade, o orçamento existe, mas o financeiro não existe. De fato, não existe. Sim, mas isso a comissão pode cobrar. Isso. Porque tem uma lei, tem uma Constituição, não é papel vosso, é nosso papel cobrar. Isso, mas é importante que eu exponha essa situação. Claro, né? com certeza. Gente, agora nessa audiência, por exemplo... Só para fazer uma consideração, mas os recursos que chegam ao FECAM são muito parcos ou porque ele já está comprometido futuramente? Então, os recursos do FECAM, que são originários aí de 5% dos royalties do petróleo, eles vão para a conta única do Estado. E aí há um repasse da Secretaria de Fazenda para a Secretaria do Ambiente. Então, a gente, embora a dotação orçamentária esteja com a Secretaria do Ambiente, o financeiro está na Fazenda. Então, se a gente simplesmente empenha sem casar com a Secretaria de Fazenda, com a disponibilização desse financeiro da Secretaria de Fazenda, realizar nada. a gente só cria restos a pagar
E isso já é um problema do FECAM. O FECAM hoje é conhecido na praça aí como um grande cheque sem fundo, né? Porque tem resta a pagar de mais de 1 bilhão, foi a situação que a gente encontrou. E até quando você coloca na rua uma licitação para tocar qualquer coisa, você diz que o orçamento vem do FECAM, não aparece ninguém, porque eles sabem que é só resta a pagar, porque o financeiro, no final do processo, não estava garantido. Sim, mas essa comissão pode ser dura, porque é o cumprimento da Constituição. Ele não repassa se quiser. A Constituição diz que tem que ir para. Então, a gente tem que pegar esses dados, né, do que entra no FECAM, do que vai para a Secretaria, e, sobretudo, do que está indo para outras áreas que não deveria ir, e ter uma ação conjunta nossa, independente de ser governo, oposição, do partido, cobrar o cumprimento do que diz a Constituição. Agora, recentemente, por exemplo, a gente teve numa audiência em juízo para falar do PSAN, do Programa de Saneamento da Baía de Guanabara, e foi muito importante, porque só eu havia sido intimada a falar, eu falei, não, mas é muito importante que a Fazenda vá também, porque tem que ser um entendimento de governo, o secretário de Fazenda tem essa realidade nas mãos, e é uma questão mesmo de cobertor curto, né? O próprio governador, muitas vezes eu levo o pleito e ele fala, Ana Lúcia, não é uma desvalorização da sua pauta, mas é porque eu preciso pagar a luz do presídio, eu preciso, né? Então, assim, é uma questão mesmo de cobertor curto. Então, a gente tem essa realidade hoje para o FECAM, embora a gente tenha a nossa dotação orçamentária lá estabelecida, o repasse da Fazenda precisa estar muito casado. Isso é, inclusive, um dos nossos compromissos relacionados ao RRF, a não criação de restos a pagar, que o Estado já tem muitos, então a gente precisa, ao contrário, diminuir esse resto a pagar. Então, hoje, a gente precisa fazer um trabalho casado, tanto com relação à credibilidade do próprio FECAM, né, quanto com relação à não criação de restos a pagar. Então, a gente está linkado a esse repasse da Fazenda, né, que a gente já sabe que não vai ser, talvez, o ideal, mas a gente está batalhando por isso, e por isso foi tão importante essa questão dessa previsibilidade, esse compromisso que a Secretaria de Fazenda assumiu, reconhecendo a importância do PSAN, desse repasse até o fim do ano. Eles garantiram, não para o FECAM, mas para o PSAN. Então, é um repasse que vem para o FECAM, que vai estar direcionado somente ao PSAN, esses 10 milhões, a partir agora de maio até dezembro. Não, isso é altamente importante, porque com um recurso desse tamanho, se alavanca um que é várias vezes maior. Isso, exatamente. Mauro, pode falar no microfone, por favor? A secretária pode falar aqui para... Eu acho que ele está dizendo ali porque de tem que falar uma no informação de momento, que eu ainda não tinha conhecimento, que saiu hoje. Então, esse era um pleito de todos nós, que administramos fundos nas diferentes pastas, que houvesse uma mínima previsibilidade de repasse. Esse repasse, justamente como a gente tem essa ordem do governador da não criação de restos a pagar, a gente precisa estar muito casado com a Fazenda, e a gente precisava dessa previsão de repasse até o fim do ano. Então, ele está dizendo que agora saiu aí por resolução esse repasse para as secretarias. Exatamente. Acho que está funcionando, pode falar. Está funcionando? Tá. Então, exatamente. Saiu essa previsão que vai ter de repasse de cota financeira até dezembro, o que dá minimamente para, pelo menos, não é o ideal, é longe da dotação orçamentária, como a secretária falou, mas pelo menos é um horizonte factível de que se pode colocar as obras na rua e as coisas vão ser pagas efetivamente. Agora, isso realmente é um sacrifício que todas as áreas do governo estão fazendo, e que a gente também não está conseguindo passar imune a isso em função do momento que o Estado vive. E, nesse contexto, entra aí o nosso exercício de priorização, né? A gente de novo, voltando para aquela fala, o uso racional do recurso, tanto para priorizar o que é algumas ações, quanto para, de fato, trazer funcionalidade a elas. Como, por exemplo, de novo, voltando a esse exemplo que é muito recente, desse repasse de 10 milhões da Baía de Guanabara, a gente vai, com esse recurso,
atribuir funcionalidade, a maior funcionalidade, o maior ganho ambiental que a gente consegue com essas obras, porque hoje o que a gente tem lá na situação de Alcântara, por exemplo, são 44 quilômetros de rede coletora que ligam nada a lugar nenhum. Então, com estratégia, a gente vai conseguir, então, usar esse orçamento, ao invés de continuar estaqueando a unidade de tratamento, que só vai ficar pronta daqui 2 anos, a gente vai agora, com esse orçamento, por exemplo, dentro de uma estratégia de engenharia, linkar essas ligações que já foram feitas, através criando troncos coletores, para linkar a ET já existentes na região e que estão operando abaixo da capacidade, né? Então, a questão é com a gente tentar, de maneira criativa, também trazer ganho ambiental de maneira prioritária, né? E aí, também falando com relação ao FMA e à CCA, que a gente agora marcou a primeira reunião da CCA, da Câmara de Compensação Ambiental. E por que toda essa demora também? Porque a gente também precisou puxar aí o freio de mão para reavaliar a situação da FMA. Como o senhor falou, a entrada diminuiu, mas o custeio dos projetos aprovados só aumentou. Então, a gente chegou num ponto que, quando a gente chegou aí, a gente foi fazer um horizonte, o custeio aumentava, a entrada diminuía, e num horizonte aí de 1 ano, né, Mauro? Era colapso, era falência do fundo. Então, a gente precisou também puxar o freio de mão para reavaliar todos esses projetos, e a gente vai precisar repassar isso tudo para a Câmara, mostrar esse panorama do fundo. A gente tem, sim, essa expectativa de que a entrada agora comece a se recuperar, mas é uma coisa ainda de expectativa, e a gente precisa, mais do que nunca, agora mexer de maneira sustentável com esse fundo, né? De maneira sustentável. Você pensa em alguma solução para, a partir de janeiro, para os guarda-parques? Olha, os guarda-parques são prioridade. A gente não vai tirar guarda-parque da... Seria bom conseguir mais bombeiros para os guarda-parques. A gente falava disso, eles conseguiram alguns de volta, Conseguimos né? alguns. A gente chegou a ter 40, eu acho que vocês têm 11 ou 12 agora. 12. Seria bom conseguir mais alguns, eles são muito experientes, muito dedicados. Sem dúvida, isso é uma prioridade e a gente está trabalhando para isso. Dentro desse cenário de escassez, a gente priorizar as pautas e trabalhar com o máximo de ganho ambiental possível. Bom, a gente se compromete aí a levantar com mais propriedade todos esses assuntos, mas falando pontualmente aqui sobre algumas coisas que a gente anotou, o Olho no Verde, por exemplo, está andando, está em funcionamento. A Eline, que está coordenando isso lá na Subsecretaria de Conservação, a gente está, inclusive, em fase de renovação, né? Isso. Hoje a gente tem parte do trabalho feito externamente, a gente paga por isso, e a gente está tentando internalizar isso para que isso seja feito dentro de casa e o custo do programa também se reduza. E a gente está fazendo esse exercício para tudo, tá? Todos os nossos projetos a gente está reavaliando, como, por exemplo, lá o Complexo Lagunar de Jacarepaguá, a gente tem lá o projeto, né, o estudo de impacto ambiental, e a gente agora está reavaliando tudo, reavaliando custos, para, dentro desse cenário, a gente ainda conseguir o ganho ambiental, conseguir implementar o que precisa ser feito, mas aí de maneira mais otimizada, né, com relação aos recursos. Dá uma enxugada. Isso, dá uma enxugada. E educação ambiental, vocês têm pensado já alguma Educação coisa ambiental. para retomar? Isso, agora a gente tem uma superintendência de educação ambiental que está dentro da subsecretaria da Renata, que é de recursos hídricos e sustentabilidade. Então, a gente agora tem uma superintendência relacionada à segurança hídrica e uma superintendência de sustentabilidade, que aí tem uma coordenadoria de economia circular e uma coordenadoria de educação ambiental. E a ideia agora é justamente fortalecer isso para que isso ganhe status de política estadual, né, de política pública. E a gente agora está planejando já para a Semana do Ambiente, vou dar um spoiler, a gente está planejando para a Semana do Ambiente a reinauguração daquele espaço do Estado na Lagoa Rodrigo de Freitas, Sim. que vai ser importante como uma vitrine das nossas ações e como um polo de multiplicador para a educação ambiental. Aquilo era muito bom, a gente fazia uma solução de fotografia, Isso, todo mundo espaço parava excelente. e tinha informação sobre os parques, sobre atividades de coleta seletiva também. Isso. Isso, aquilo ele vai é ganhar muito um novo nome, um novo layout, e a gente
quer usar aquilo ali justamente como um multiplicador. E nas escolas, vocês têm algum projeto para retomar a formação de professores? Nesse momento, a gente está agora construindo uma parceria com a SEDUC, para que a gente leve a educação ambiental para dentro das escolas e as escolas para dentro das UCEIs. A gente precisa fazer isso em parceria, a gente entende, primeiramente, com a SEDUC, porque a gente ganha capilaridade, a gente consegue atingir, chegar a todos os municípios, e as nossas unidades de conservação precisam ser ocupadas pela população do entorno, né? As pessoas precisam entrar dentro das UCEIs, e isso vai ser excelente para que a gente use aí, sim, os professores como multiplicadores, né? E as nossas UCEIs como sala de aula. Então, a gente está avançando agora numa parceria com a SEDUC para começar a botar em prática algumas ações do Plano Estadual de Educação Ambiental, que é muito bom, e que precisa agora de ações relacionadas... No passado, a gente chegou com a UERJ a formar alguns milhares de professores de escolas públicas estaduais, porque eles sempre diziam, a gente não sabe como, e também dá recursos, mas isso era um programa no tempo que o FECAM tinha realmente mais recursos, e a UERJ foi espetacular. A gente chegou a formar centenas e centenas de professores por ano, e efetivamente secou. E agora tem que ver outra forma, porque a Secretaria também não está com essa bola toda em matéria de recursos, né? Deixa eu fazer uma interrupção. Nós temos 10 minutos só de audiência. Ou seja, nós vamos ter que priorizar aí o que é central para a secretária responder, e o que não ficou respondido, depois nós vamos encaminhar para Vossa Excelência para responder por escrito. Mas, O Cláudio pode só falar do presidente, Rio. Não, eu queria só ponderar duas respostas com relação à Baía de Guanabara, que é a questão de sobreposição de esforços com relação à SEDAI, porque, a meu ver, a fundamentalidade do problema está com a SEDAI, que é a questão do saneamento, os municípios da Baixada, enfim, os municípios que fazem as divisas dos municípios, por aí vai, principalmente, que desembocam na Baía de Guanabara, estão todos destruídos do ponto de vista ambiental. Não há possibilidade de vida em nenhum deles, né? Há esse diálogo com a SEDAI e a questão do transporte aquaviário, porque isso está tomando um rumo, né, que daqui a pouco vira um caso de polícia federal, e aí a gente não soluciona mais, né? Essa questão do transporte, isso pode ser, na verdade, a gente olha para isso como sendo talvez uma solução do problema. Uma vez que a gente precise aí trazer a iniciativa privada, né, e criar possibilidades de recurso para a gestão, para o manejo daquele ecossistema, isso, sem dúvida, pode ser um viés econômico para a recuperação daquela área. Mas, sem dúvida, essa discussão precisa ser trazida também para o município, e a coisa tem que andar em parceria. Então, a gente está, sim, construindo algo nesse sentido e de olho nessa questão do transporte. E, com relação à SEDAI, a gente está, sim, numa boa interlocução com a SEDAI. A SEDAI está agora, no âmbito do RRF, sendo redesenhada também, né? Então, a gente está aí também aguardando a definição do governador para saber como vai ficar a questão da SEDAI. Mas o que a gente tem feito é avançar com essas obras do PSAM, que são obras estruturantes, relacionadas ao saneamento dos municípios do entorno, e que, depois de prontas, elas serão, sim, operadas pela SEDAI. Então, a SEDAI acompanha todas as obras, a SEDAI recebe essas obras no final, então acompanha toda a fase de implementação. E, sem dúvida, é, sim, um avanço estruturante da maneira que a gente precisa fazer, né? Que traz esses resultados a longo prazo, mas são o que tratam efetivamente a causa do problema. Então, a gente está de olho nisso, sim. Queria só complementar com a fala do Flávio Serafini. Gostaria de desdobrar um pouco mais sobre a Baía de Guanabara, deputado? Sobre a questão da fiscalização da poluição atual na Baía de Guanabara. Das atividades em geral e do Fundeio em especial. Existem equipes de barcos? Como é que funciona? A gente tem um monitoramento, o pessoal aí da diretoria do monitoramento pode falar com mais propriedade. A gente pode levantar isso depois, frequência, os pontos de coleta, mas a gente tem, sim, os nossos monitoramentos de qualidade de água. E essa questão relacionada ao fundeio e a esse problema do uso do espelho d'água é uma coisa que, eu confesso, a gente ainda não conseguiu colocar a mão nisso, mas é uma demanda.
Ainda na transição, a gente recebeu essa demanda, essas áreas de fundeio, que, na verdade, são grandes depósitos de embarcações e de ferro velho, e que acabam virando um problema de polícia mesmo, porque são até utilizados para o tráfico, enfim. Então, esse é um problema e que a gente precisa trabalhar junto à Marinha, sabe? Porque eu penso muito com relação à regulamentação dessas áreas de fundeio. Elas não têm, por exemplo, o que eu acho que seria fundamental, não há um limite de tempo para esse fundeio. As embarcações são privadas, então, para você conseguir mexer, não, ela está numa área de fundeio, ela está numa área que ela pode estar, e aí você não pode mexer porque ela é privada, você não pode Isso retirar. é pago, né? Eles pagam. Exatamente. Quanto mais tempo, parece que tem uma progressividade na taxa. Mas não há um limite. é. Não é uma área de fundeio que você pode usar por 5, por 10 anos. Não há limite. A embarcação pode ficar lá por 20 anos, por 50 anos. É mais barato deixar ali do que dar destino, e aquilo acaba virando um cemitério. Então, eu acho que isso é muito uma coisa que a gente tem que construir, inclusive, junto com a Marinha. Mas é, sim, uma demanda, e a gente precisa e conta com apoio até para a gente avançar nessa questão. Marinha e docas também, né? Isso. Bom, queria, como eu falei, o avançar das horas, né, já faltam 2 minutos para encerrar a audiência, e infelizmente não dá para responder todas as perguntas, mas como nós tratamos aqui no início, né, que algumas prioridades seriam dadas, né, de lapidar algumas respostas, mas que posteriormente a gente mandaria as perguntas e a secretaria disponibilizaria para a comissão as respostas. Então vamos estabelecer essa dinâmica, todos os deputados vão me mandar as perguntas por escrito, eu encaminho para vocês nos responderem, e nós vamos estabelecer a partir de agora o calendário, né, de tempo em tempo, para a gente retomar essas conversas, né, e fazer o acompanhamento necessário. Queria muito agradecer, né, a presença da secretaria. O senhor me permitiria só duas? Permito. Duas. Permito. Uma é com relação ao Limpa Rio. Nós encontramos lá esse programa extremamente importante, sem o contrato renovado. Só da informação que nós fizemos os contratos por bacia hidrográfica, e até o final do próximo mês a gente está com os contratos praticamente solucionados e contratados, prontos para serem utilizados. No mesmo montante? No mesmo valor? No mesmo valor. Ficou um pouquinho maior porque o contrato anterior estava vindo renovado há 5 anos, mas se juntar todos os contratos, da mesma coisa que estava anteriormente. E a segunda questão é bem rápida também, com relação à simplificação, deputado. Na verdade, a palavra simplificação pode detonar alguma coisa com relação à não qualidade do trabalho, mas o que nós estamos trabalhando é na responsabilização do empreendedor. Ou seja, eu sou formado em engenheiro civil, tenho pós-graduação em engenharia sanitária e ambiental e recebi a mesma formação que qualquer outro engenheiro ou outro estudante na faculdade. Ou seja, as informações que são nos passadas pelos empreendedores e por seus contratados, ou seja, biólogos, engenheiros florestais, engenheiros civis, essas informações que nós vamos cobrar que elas sejam feitas de maneira correta, dentro da lei, dentro da legislação, e que nós iremos trabalhar para que eles sejam responsáveis por essas informações. A lei vai ser cumprida, a legislação vai ser cumprida, mas o trabalho e a responsabilização vai ser de quem nos passa as informações. É nesse sentido que nós estamos trabalhando. Nós vamos ter audiência pública, conforme eu falei com Vossa Excelência, sobre isso. Em suma, em linhas gerais, era isso. A gente dá o tom, enfim, as nossas principais, de maneira geral, preocupações da comissão e de cada deputado. Nós vamos aprimorando, vamos iniciar, né, esse calendário e dialogar sempre. Mas queria, mais uma vez, parabenizar a Secretaria e o INEA pela disponibilidade, por trazer todo o corpo técnico. Inclusive, né, eu acho que a atual gestão ela tem um caráter técnico ainda mais acentuado. Isso me traz uma surpresa positiva, eu acho que todos nós. Então, muito bom, né, saber dessa característica da nova gestão, e eu espero
Solicitar a apresentação, né, que vocês fizeram aqui, seria bacana a gente ter isso aqui. E, no mais, desculpar aqui, deputado Jorge Felipe, deputado Flávio Serafini, por não ter conseguido ampliar a questão das respostas por conta da falta de tempo, mas tenho certeza que nós vamos ter outros momentos oportunos para tal. Então, agradecendo, eu vou... Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a audiência pública. Muito obrigado pela presença de todos.